Então, boa tarde mais uma vez. Dando início aos trabalhos da segunda parte do nosso seminário, convidamos para proferir a palestra com o tema Transtorno do Espectro Autista e a interface da Política de Educação Especial de Santa Catarina, serviços especializados para pessoas com TEA e práticas baseadas em evidências. A senhora Fabiana de Melo Giacomini Garcês. Fabiana Garcês é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Psicopedagogia Institucional pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão e em Educação Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado, ambas pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é supervisora de atividades educacionais extensivas da Fundação Catarinense de Educação Especial e articula suas ações em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Para proferir sua palestra, então, a senhora Fabiana de Melo Giacomini Garcês. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, agora que eu vi a Fátima ali. Vamos tentar vencer o sono que vem depois do almoço, né? Que eu sei que não é fácil. Vamos tentar se manter alerta, porque esse horário é bem cansativo. Eu acredito que as pessoas também vieram de outros municípios, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o TEA e as intervenções e práticas de ensino, né? O quanto isso é importante estar refletindo sobre esse tema. Então, atualmente, eu sou supervisora de atividades educacionais extensivas da Fundação. Acompanho tanto a rede regular do Estado, quanto as instituições especializadas. Quais as AMAs que estão aqui, só para eu conhecer o pessoal? AMA Litoral? Qual a outra? Itajaí? Penha? Camboriú? Então, a gente nem mais precisa se encontrar amanhã, né? Gaspar? Não estou entendendo. Pomerode? Navegantes. E a PAI? Eu vi a PAI de Itajaí. Blumenau. Cadê o pessoal de Blumenau? Eu já trabalhei na PAI de Blumenau. São José? A PAI, Tijucas, Tainara, tudo bom, querida? Canelinha. Nossa, é só instituição especializada, não tem ninguém da rede regular? Alguém da rede? Professor? Ou o segundo professor? AE, da rede do Estado? Municipal. Quem aqui tem alunos com TEA? Uhum. É um grande desafio que a gente tem hoje, né? O maior desafio, acompanhando a rede há tanto tempo, eu costumo dizer que, atualmente, nós não recebemos mais demandas ou casos desafiadores de pessoas com outra deficiência, né? Hoje, as maiores demandas que nós temos recebidos é na área do autismo. E, por isso, a importância, né, desses momentos de troca e de pensar um pouquinho quais são as práticas que são mais eficazes, vamos dizer assim, na área do autismo. Então, qual que é o meu objetivo hoje à tarde com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre o perfil cognitivo do autismo e depois sobre as práticas. O professor da manhã, no final, ele falou um pouquinho sobre as práticas que têm evidência científica. É sobre isso também que a gente precisa conversar e precisa olhar, né? Então, a Fundação Catarinense de Educação Especial, enquanto um órgão, né, da estrutura do governo do Estado, tem como missão definir e coordenar as políticas de educação especial no Estado. A partir do momento que ele define
que ele propõe as políticas públicas na área da educação especial, nós também temos o dever de entregar as diretrizes, né? Então, sobre isso que a gente vai conversar, das diretrizes do atendimento do autista, né? Então, a gente publicou ali em 2022, em articulação com a equipe da Kátia, da ASC, da AMA aqui do Litoral, as diretrizes dos Centros de Atendimento Educacional Especializado. Teve o envolvimento da FIAPaz, da ASCA, de vários atores nesse processo, né? E teve como objetivo, então, estar norteando o trabalho desenvolvido pelas instituições especializadas, prevendo, então, a instrumentalização dos profissionais e o cuidado com as práticas que têm efetividade para autismo. Então, quando nós trabalhamos dentro de uma estrutura pública, nós devemos sempre olhar para aqueles programas e para aquelas práticas que têm efetividade. Então, não precisamos mais inventar a roda. A roda já foi inventada. A ciência já evoluiu muito no atendimento a esse público, né? E a prevalência do autismo tem crescido consideravelmente. Se a gente olhar para esse gráfico, vamos ver que hoje, a cada um nascimento, temos 36 nascimentos e uma pessoa com autismo. Esse dado ele aumentou consideravelmente. Ele não é um dado do Brasil, até porque os nossos dados no Brasil eles não são, como é que eu vou dizer, únicos. A gente tem vários dados no estado. A gente tem os dados do CIGESC, que são os alunos da educação especial na rede estadual. Temos os dados do Argos, quem trabalha com instituição especializada sabe. O Argos são os educandos que estão nas instituições especializadas, CIP-TEA. Mas precisamos melhorar muito o censo no Brasil. Esse dado é um dado, então, do CIDC, que é um órgão dos Estados Unidos que trabalha com o censo, né? E é claro que, olhando para esse dado aqui no Brasil, a gente não vê nenhuma disparidade. Pelo contrário, quem trabalha com pessoas com autismo sabe desse aumento. Hoje, na rede regular de ensino, o grande desafio que a gente tem hoje é, dentro de uma turma de primeiro ano, de segundo ano do ensino fundamental, ter 7 crianças público da educação especial, 10 crianças público da educação especial, sendo que a maioria delas é autista. E autismo dentro dessas variabilidades de sintomatologia, dentro desse espectro, né? Então, hoje a gente tem uma outra realidade também que nos apresenta. E o que a gente começa a olhar e pensar sobre esse aumento considerável? Primeiro, a própria conscientização. Eu sou de uma época e de um tempo que eu trabalhava com avaliação diagnóstica, ali em 2005, mais ou menos, e a gente tinha que esperar a criança fazer 4 anos para que ela tivesse ou que ela pudesse ter um diagnóstico de autismo. Por mais que todas as características, os testes, toda a anamnese levasse a isso, a gente tinha que esperar. Porque entendia-se que aquela criança ainda estava em pleno desenvolvimento e os próprios manuais diagnósticos daquele período nos remetiam a isso, né? Hoje a gente já tem um outro olhar com relação ao diagnóstico inicial. Então, qualquer sinal indicativo de atraso, de características, e isso a gente sabe que até 1 ano de idade a gente já consegue ter alguns olhares, assim, alguns sinais indicativos, é necessidade de o encaminhamento para uma avaliação inicial. Só que a avaliação inicial sozinha ou isolada não é o suficiente. A partir do momento que tu detecta, tu tem que possibilitar os serviços de intervenção precoce, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Tá? Então, essa conscientização, ela aumentou consideravelmente. Além disso, né, também os profissionais que fazem diagnóstico. Então, esses profissionais entendem-se que também já estão mais qualificados para esse diagnóstico diferencial. E eu falo de diagnóstico diferencial, porque nós temos um número muito grande de diagnósticos e muitas vezes ele não é diferencial. Ou seja, muitas pessoas ainda têm um laudo de autismo
não sendo, né? Esses dias eu atendi uma família na fundação, que toda a descrição da família era com relação ao menino que tinha mais um transtorno psiquiátrico do que o autismo. Aí, quando eu conversei com a família, mas tu está me trazendo alguns elementos que a gente acaba não levando a considerar que é um autismo, né? E a mãe falou, não, eu sei disso. A mãe falou, e o pai. Mas eu preciso desse diagnóstico de TEA para que eu consiga acessar os serviços, né? Para que o meu plano de saúde pague essas terapias. Então, é muito importante esse diagnóstico diferencial também. E, é claro, o alargamento conceitual, né, gente? Então, olhando aqui, esse alargamento conceitual. Antes, a gente tinha que definir, dentro dos manuais psiquiátricos anteriores, a gente tinha que encaixar o autismo em certas caracterizações, né? Então, ele era o autismo clássico, que hoje a gente diria que é o autismo nível 3, muito mais necessidade de apoio. A gente tinha síndrome de Asperger, né, que hoje a gente chamaria de autismo nível 1, de transtorno do espectro autista nível 1. E a gente tinha também os quadros dos TIDs, né, transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação. Então, as equipes multidisciplinares, quem trabalha ainda com equipe em avaliação diagnóstica, a equipe tinha esse desafio de encaixar, né? E aquilo que saía um pouquinho do padrão era sempre voltado para um diagnóstico de sem outra especificação. Hoje a gente olha para um transtorno do espectro, dentro de uma variabilidade imensa. Então, eu posso ter pessoas muito funcionais, com uma cognição muito alta, mas, ao mesmo tempo, tem dificuldade para abotoar a camisa. E posso ter alunos muito mais concretos, pessoas com muito mais prejuízo também, dentro dessa variabilidade. O que é importante? Eu entender desse sujeito para além de um diagnóstico clínico. Porque todos nós, quando recebemos uma criança, o meu aluno, meu filho, eu vou receber um F84. Só que o F84 me diz muito pouco de quem é aquele sujeito. Então, primeiro, eu preciso conhecê-lo, né? Então, é essa variabilidade que a gente tem, tá? Então, hoje de manhã, a Ana, ela já conversou um pouquinho com vocês sobre essa avaliação biopsicossocial, sobre os níveis, inclusive, de apoio das pessoas com autismo. E eu queria olhar para uma outra questão. Para além daquele diagnóstico clínico, né? Então, nós temos dois fatores fundamentais: a comunicação social funcional e o comportamento. Então, não existe uma pessoa com autismo que não tenha limitações nessas duas grandes áreas, comunicação social e comportamentos restritos e estereotipados, independente do grau, né? Então, eu posso ter pessoas com autismo verbais, que se comunicam comigo, que interagem, e eu posso ter pessoas com autismo que simplesmente não se comunicam pela fala. Da mesma forma, os comportamentos restritos e estereotipados, tá? Então, eu posso ter uma criança que grita uma tarde inteira, que se automutila, que se joga no chão, que agride os colegas, assim como eu posso ter um aluno que o barulho não incomoda, que não interfere, que tem um outro tipo de comportamento. Mas dentro dessas duas grandes áreas, existem déficits. E esses déficits, a gente precisa olhar para eles para realmente prever os apoios que são necessários. Mas, para além disso, a gente precisa compreender do perfil cognitivo do autismo. Eu compreendendo o perfil cognitivo do autismo, eu acabo entendendo por que eu preciso usar de algumas estratégias fundamentais para que eu possibilite a evolução da pessoa que eu estou trabalhando. Então, para além de um diagnóstico clínico, para além de um CID que define um diagnóstico, para além de uma deficiência olhada por um viés biomédico, eu preciso entender desse perfil cognitivo.
Porque esse perfil cognitivo é a base para a gente entender vários prejuízos e para a gente entender por que certas atitudes, eu, enquanto professor, enquanto psicólogo, enquanto fono, TO, enquanto família, preciso adotar com essas pessoas, tá? Então, agora a gente vai olhar para a teoria da mente, para a coerência central, funções executivas, processamento visual e alterações sensoriais. Primeiro, a gente vai conhecer essa pessoa para além dessa caracterização médica. E, a partir disso, aí a gente vai entrar dentro dos programas educacionais, o que eu posso estar fazendo para estar qualificando esse sujeito. Quem já teve conhecimento desse trabalho de perfil cognitivo? Quem já ouviu falar? Só para eu ver. Pode levantar a mão. Bastante gente, né? Então, peraí. Então, já falei, né? Então, TEA hoje, a gente tem a questão da comunicação social e do comportamento, dentro desse espectro, dessa ampla variabilidade. Para eu compreender o autismo, então, eu tenho que levar em consideração os marcadores genéticos. As pesquisas hoje nos remetem a uma etiologia de fundo genético, isso é muito forte. Não existem teorias, outras, né, pesquisas que evidenciam a questão da alimentação, a questão do agrotóxico. Graças a Deus, a gente já passou daquela fase da mãe geladeira, né, que durante muito tempo na história das pessoas com autismo, essas mães se culpabilizavam por isso também. E hoje a ciência define que não, que existe um componente genético muito forte, né? Esse componente genético, esses marcadores genéticos, eles impactam em maior ou menor intensidade, tá? Isso vai acarretar uma alteração na estrutura e no funcionamento. E aí eu vou falar de uma alteração de estrutura e funcionamento cerebral, tá? Então, acho que aí é uma das grandes questões dentro do trabalho do autismo. As pessoas não entendem como esse sujeito funciona e acabam não ofertando para ele um ambiente que atenda às suas necessidades. É a mesma coisa, a gente não respeitar esse perfil cognitivo é a mesma coisa que eu não respeitar uma pessoa que tem deficiência auditiva e eu não ter o apoio da colega aqui que está fazendo a transcrição, né, que está fazendo a interpretação em Libras. Imaginem ela, né, que estaria aqui sem a intérprete de Libras. É a mesma coisa para o autismo. Imagine uma pessoa que tem deficiência visual, que não tem acesso à orientação em mobilidade, a braille, a soroban. Então, é olhar para esse sujeito dentro da sua necessidade. Só que qual que é a diferença das pessoas com autismo? É algo muito mais subjetivo. É um entendimento muito mais subjetivo e, eu diria, personalizado. Porque o que dá certo para a Fabiana não dá certo para a Janice, não dá certo para a Kátia, não dá certo para a Selma. O que pode dar certo para mim dá só para a Selma, mas não dá para outras pessoas, porque ele é um atendimento altamente personalizado e que não é fácil também. Né? Não é um trabalho tranquilo, não é algo que tem uma fluidez. Sempre exige o quê? Muito estudo e muito conhecimento, né? Então, eu não tenho ingenuidade de achar, e acredito que nem quem preparou essa palestra tem ingenuidade de achar que hoje, em 2 horas e meia, 3 horas, a gente vai sair daqui com todos os conhecimentos com relação ao... Não, eu vou trazer para vocês o que a gente tem estudado e quais são os materiais que vocês precisam aprofundar. Né? O que é importante aprofundar na minha área de atuação, tá? Então, eu tenho uma alteração numa estrutura cerebral e no meu funcionamento adaptativo, que vai acarretar o quê? Nas diferentes formas de aprender, nas diferenças de aprendizagem. Esse impacto nas diferenças de aprendizagem vai impactar também o meu desempenho e o meu comportamento. Então, é uma cadeia. Esse meu funcionamento cerebral impacta na forma de aprender e também nesse meu desempenho e comportamento, tá? Então, a gente olha para o TEA dentro de um olhar da pessoa com autismo, dentro de todos esses campos. E muitos desses campos explicam muitos comportamentos também. Então, agora, qual que é a ideia? Para que ninguém durma, né? Vamos fazer um exercício. Vou falar de cada teoria e vocês tentem fazer uma análise aí, fazer a ponte com uma história, com uma cena,
tá? Isso, eu acho que aqui eu vejo o meu aluno. Aqui eu encontro essa fragilidade ou essa habilidade no meu aluno. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro de teoria da mente, né? Então, teoria da mente é a capacidade que a gente tem de inferir o que o outro está pensando, tá? Então, eu olhando para vocês, eu consigo perceber quem está mais atento, quem está mais cansado, quem está tendo que ter um grande controle para ficar sentado, né? Eu consigo me colocar no lugar de vocês. As pessoas com autismo têm grande dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, o que a gente vai observar? Aquela criança que às vezes vai bater no colega e é como se ele não sentisse, né? Não tem aquele sentimento de, né, estou arrependido, não. Porque eles têm essa fragilidade de teoria da mente. Isso explica, inclusive, esses comportamentos simples de atenção compartilhada, de jogos, né? E desse entendimento de tudo no literal. Então, se eu disser para vocês agora, lá em Florianópolis está chovendo canivete, o que vocês vão entender? Está chovendo muito. Para nós isso é muito tranquilo, né? Tu está aprontando, eu vou te jogar pela janela. Entende-se. Só que eles vão entender isso no literal, por essa dificuldade de teoria da mente. Eu vou passar um videozinho, deixa eu ver se o colega está aqui agora. Só explicar para vocês. Vocês já viram aquela série do Jovem Sheldon? Já? Quem viu? Identificaram algumas habilidades de teoria da mente? Né? Vou passar aqui. O Lucelmo, vocês conhecem, ele faz uma grande... Só um pouquinho, só deixa eu explicar um pouquinho. Ele faz uma grande análise dessa série, mas tem uma parte da série que o Sheldon, que é um menino com autismo, com uma grande inteligência, uma grande habilidade para física, e tem a irmã gêmea dele, que é a Missy, né, para quem não sabe da história. E a Missy é uma menina altamente adequada para a faixa etária dela, vamos dizer, para os interesses, para esse jogo, né? E eles passam por um teste psicológico, tá? Onde eles estão medindo as habilidades tanto do Sheldon quanto do irmão. Eu acho muito bacana essa parte e vale a pena a gente ver, só para entender como é que funciona essa teoria da mente. E o quanto isso impacta, inclusive, nas questões de aprendizagem, tanto acadêmica quanto social, e nas questões de habilidades sociais também. Tá? Pode colocar. Eu te aviso a hora que tem que parar. Agora vamos à semana Sheldon, seguinte. O que você acha que está acontecendo neste desenho? Fácil. Uma São semana 4 depois. chimpanzés numa sala de estar. Sim, mas o que pode me dizer sobre eles? Não estão se comportando como chimpanzés. Mais alguma coisa? Então vamos lá. Ele só falou uma frase: chimpanzés na sala de estar. Ponto. Só isso. O doutor teve que fazer uma provocação para ele falar uma segunda. Não estão se comportando como chimpanzés. Chimpanzés não bebem chá. Só isso? Eu acho que pode ser café, mas eles não bebem isso também. Então veja, cada frase, só uma frase ele falou, cada frase precisou de uma provocação. E ainda assim foram frases que tem muito a ver só com a aparência das coisas. Alguma coisa interessante na linguagem corporal deles? Não. Mesmo perguntando sobre a linguagem corporal, nada. Ou seja, quando foi apresentada uma questão com uma linguagem escrita, ele entendeu. Com uma linguagem social, ele não entendeu. A linguagem social, ele não entende. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês um vídeo em que eu explico o que é essa navegação social, esse prejuízo na navegação social, que é uma questão bastante característica do autismo. Encontraram a criptonita dele. Criptonita. Missy, o que acha que está acontecendo neste desenho? A macaca no sofá tá contando um segredo pro macaco. Deve ser interessante, porque ele tá rindo. Mais alguma coisa? É uma coisa picante, porque essa macaca tá mandando o filhote sair da sala.
Ele não quer ir. Parece triste. Veja, ela se colocou no lugar dos 4. Ela entendeu, né, o que os 4 estão pensando, sentindo, né, que ela está contando um segredo, pegou aquela linguagem corporal que ele está gostando, né, a expressão dele, que deve ser uma coisa picante, que ela está mandando ele sair, que o macaco não está gostando, ela se colocou no lugar do macaco. Isso a teoria cognitiva chama de teoria da mente. Os analistas do comportamento chamam de tomada de perspectiva. Né? Com essa abordagem que eles conseguem ensinar essa habilidade. Eu vou colocar aqui para vocês embaixo 2 vídeos. Um vídeo que eu explico o que é a teoria da mente, ou tomada de perspectiva, e um vídeo em que eu ensino a fazer o teste, como fazer o teste de teoria da mente com a sua criança. Vamos lá, continuando. Só isso? Os macacos no sofá estão tomando chá. Então é um chá da tarde. Oh, muito bem, excelente. Vamos olhar outras imagens. Eu não acabei. A macaca no quadro tá usando o chapéu de senhora. Provavelmente é uma macaca vovó. Ela não tá na festa, então deve estar jogando boliche. Ou morreu. Pode parar. A Missy ganhou essa rodada. Interessante, né? Às vezes uma questão tão óbvia até para nós, que já nos dá esses indicativos. E eu fico pensando quanto a escola tem essa exigência dessa questão da interpretação. Né? Às vezes uma imagem que para nós a gente consegue fazer uma leitura de uma forma rápida, o quanto até as pessoas com TEA nível 1, que tem uma alta inteligência para um hiperfoco numa outra área, tem dificuldade de fazer essa interpretação. E essa interpretação impacta no dia a dia. Como é que impacta no dia a dia? Nas dificuldades de interação, nas rodas de conversa na escola, nas brincadeiras simbólicas, e entender que um grupo está aqui e eu preciso entrar nesse grupo, fazer parte desse vínculo social. Esses dias uma pessoa falou para mim, acho que é uma psicóloga, minha amiga, que ela estava atendendo um caso que o menino, ele é um adolescente, já tem uns 18 anos, e ele estava gostando de uma menina. Só que quando ele chegou na sessão, ele perguntou para ela assim, eu não consigo identificar se ela gosta de mim ou se ela é minha amiga. Porque ele não conseguia ter esse jogo social, entendeu? Da paquera, né? Aquele jogo que nós, às vezes, já identificamos. E isso é uma fragilidade que a gente chama de teoria da mente. Por isso a importância de, desde muito cedo, a gente já começar a estimular tal habilidade. Né? Esse entendimento através dos treinos de habilidades sociais. Né? Então, um segundo professor um auxiliar, quando está na rede regular de ensino, ele não pode ser a muleta desse aluno. Ele tem que, sim, ter o equilíbrio entre os momentos em que eu vou ter que estar mais perto e os equilíbrios que eu tenho que deixar ele agir sozinho, que ele interaja sozinho também. Né? Acho que não está passando agora, peraí. Deu. Então, essas falhas dificultam a mudança de perspectiva necessária para o entendimento do outro. Né? Funções executivas. As funções executivas, elas são imprescindíveis para toda aprendizagem e para a nossa vida. Né? A todo tempo, a gente lida com funções executivas. A gente costuma falar de 2 funções executivas que têm grande comprometimento nas pessoas com autismo, que a primeira seria o controle inibitório. Então, o controle inibitório é a capacidade que nós temos de inibir um comportamento para que ele seja aceito socialmente, ou seja, vocês estão exercendo agora o controle inibitório, de não levantar, de saber que tem que ficar sentado, de não, né, fazer outras coisas que sejam do interesse de vocês. Essa habilidade, ela é bem comprometida nas pessoas com autismo. Então, assim, isso explica por que muitas vezes eles não vão ter o controle de ver o Nescauzinho e saber que o lanche é do colega. Não, ele vai pegar esse Nescauzinho de qualquer forma. Ele vai ter um ímpeto de bater em outro colega. Muitas vezes tem dificuldade de sair num shopping, de se manter num restaurante, por essa fragilidade de controle inibitório. Outra habilidade também, que é bem prejudicada nas pessoas com... Não está passando de novo, moço. Acho que...
Foi. Outra questão, flexibilidade cognitiva. A capacidade que nós temos de flexibilizar. Então, a todo tempo, a gente está trabalhando com flexibilidade cognitiva. As pessoas com autismo têm uma grande fragilidade nessa área. Isso explica porque, muitas vezes, eu tenho que trabalhar com agendas, com rotinas visuais. Não é porque isso é uma moda, né? Não, agora a moda é trabalhar com agenda. Não, é por conta dessa inflexibilidade cognitiva. Então, às vezes, alterar algo dentro de uma rotina, que para nós pode passar desapercebido, para as pessoas com autismo isso tem um impacto muito grande, né? Então, são aquelas crianças da educação infantil, em que tem a rotina cristalizada de que às 10 horas é o momento do lanche. Só que naquele dia choveu, deu uma tempestade, o parque está molhado, enfim. O que acontece? Não consegue entender que neste dia não vai conseguir acessar o parque, né? Eu sempre coloco essa imagem do semáforo, porque uma vez eu avaliei uma menina pequenininha, na época ela tinha uns 2 aninhos, e ela, quando eu avaliei, ela já era alfabetizada, ela já falava inglês, e tinha várias habilidades já aprendidas, mas ela era dura na questão da flexibilidade cognitiva. E ela não conseguia entender que no sinal vermelho a mãe tinha que parar o carro. E isso gerou um transtorno muito grande, porque toda vez que ela ia até o atendimento, ela era um estresse, ela entrava numa crise absurda, porque ela não conseguia entender que no sinal vermelho tinha que parar o carro. Então, quando a mãe parava no sinal vermelho, aquilo gerava um estresse muito grande, porque se soltava do cinto, porque batia, porque gritava. Então, isso é uma rigidez, né? Essa compreensão. E é aí, então, que eu tenho que estar atuando. É aí que eu tenho que trabalhar. Por mais que ela já fosse alfabetizada, falasse inglês, existiam outras áreas que eu precisava estar realmente focando, né? Coerência central. Quando vocês olham para essa imagem, o que vocês veem? Quê? Uma geladeira, né? Então, alguém não viu a geladeira? Viu outra coisa, só para eu saber? Hã? Ó, o pé de alface, ó. Então, as pessoas com autismo têm uma fragilidade no que a gente chama de coerência central, né? Que é essa tendência que a gente tem de juntar as partes para formar o todo. A maioria de vocês fez isso, juntou todas as partes e olhou o todo. Quando a gente juntou as partes, a gente olhou o quê? Uma geladeira. As pessoas com TEA provavelmente iam ver o alface, iam ver algo, né? Uma parte disso, e não o todo. Isso explica por que, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar com materiais adaptados com margem. Porque para eles, às vezes, estarem numa mesa de trabalho, não consegue identificar esse limite, né? O limite de onde eu sento. Às vezes, a gente tem muitos casos de crianças que não sentam, que não adquiriram essa habilidade ainda. Muitas vezes, não sabem nem onde é que é a cadeira. Como é que eu vou me posicionar nessa cadeira, né? Então, se entrasse agora uma pessoa ali, que não soubesse o que a gente está fazendo aqui, ela iria entrar, e ela saberia o comportamento adequado para estar aqui. Ou seja, ela não ia entrar gritando, ela não ia entrar berrando, ela não ia entrar correndo, porque ela iria entender que esse daqui é uma palestra. E que esse movimento nos remete a uma palestra. Dependendo da funcionalidade de alguma pessoa com TEA, não ia identificar que isso aqui é uma palestra. Talvez só ia identificar que eu estou usando o microfone. E isso aconteceu esses dias lá na fundação. A gente estava no mesmo auditório, numa reunião de colegiado, e daqui a pouco entrou um menino correndo pelo auditório e se grudou no microfone. E não teve como, né? A gente ficou ali algum tempo, porque ele não conseguia desvincular do microfone. Entendem? Essa fragilidade de coerência central, ele não conseguiu entender tudo que estava ao redor dele. Né? E só se ligou ao microfone e essa tendência também. Isso explica, então, essa habilidade de coerência central.
A coerência central, ela tem tanto os aspectos positivos para as pessoas com TEA, quanto os aspectos negativos, tá? O que a gente poderia dizer de positivo? Um foco muito grande nos detalhes. Muitas vezes imperceptíveis a nós. Então, eles podem olhar para além do que nós já estamos vendo. E isso, se bem aproveitado, é um fator positivo. Por que eu digo isso? Esses dias encaminharam os meninos para a Polícia Militar, lá na Fundação, e eles tinham que acompanhar as câmeras da Polícia Militar. E o que esses policiais começaram a perceber? Que as pessoas com autismo tinham um rendimento muito melhor que as outras, porque elas se atinham a detalhes que os outros alunos não viam. Então, eles conseguiam antecipar muitas situações também. Isso por conta dessa habilidade, tá? Então, eles têm maior assertividade em tarefas também visoespaciais. Ao mesmo tempo, o que a gente tem de dificuldade? Um pensamento e um processamento altamente fragmentado. Se esse processamento é fragmentado, nós, enquanto atuamos com essas pessoas, precisamos organizar um ambiente e organizar as atividades para que qualifique essas habilidades de coerência central. Né? Por quê? Porque tem essa dificuldade de interpretação também e essa falta de atenção para o todo. Então, se eu tenho essa falta de atenção para o todo, tudo tem que ser muito organizado e planejado antes. Né? Conseguiram fazer o exercício que eu falei para vocês, de criar uma cena? Quem que pode falar? Da teoria da mente. Uma cena que lembrou do seu aluno que caracteriza. Só para exemplificar, gente. Alguém lembrou? Faz sentido? Faz, né? E as alterações sensoriais? Outra habilidade, né? Então, assim, o cérebro da pessoa com autista, ele é diferente do nosso. Essas informações sensoriais que a gente está recebendo agora, a iluminação, o barulho, as texturas, o cheiro, quando a gente chega aqui, né? Não sei se vocês têm um cheiro diferente. Essas alterações sensoriais, elas não impactam na forma como, né? Como eu estou nesse contexto, nesse mundo. Só que as pessoas com TEA, elas recebem essas informações de uma forma altamente diferente da nossa. Então, às vezes, um barulho que pode ser imperceptível para nós, pode causar, sim, várias alterações auditivas, né? Uma roupa. Então, isso explica por que certos alunos e certas pessoas só usam uma marca de camiseta, uma marca de cueca, não conseguem usar chinelo, não conseguem usar sapato. Na maioria das vezes está um frio danado e não conseguem colocar uma roupa. Tem essa sensação de não sentir frio. Né? Então, isso por quê? Porque esse cérebro recebe essas informações de uma forma muito alterada. Tem TO aqui? Quem que é TO? Tem duas. Dois? Tem, que bom, bastante. O TO, ele é fundamental nesse processo, né? Nesse processo de atendimento, nas áreas de integração sensorial. Muitas pessoas que eu conheço com grandes problemas comportamentais, depois eu até vou passar um vídeo para vocês, a gente conseguiu organizar depois de uma avaliação sensorial. Então, é muito nítido que eu preciso organizar um sistema sensorial para que depois essa pessoa consiga ter acesso a outras aprendizagens. Porque vocês imaginam, né? Eu com um sistema sensorial desorganizado, o quanto isso impacta na minha vida, na minha escola, na família, e isso é muito forte também. Hoje a gente tem os terapeutas ocupacionais, infelizmente temos poucos.
Temos pouca oferta do curso de terapia ocupacional, inclusive, e uma demanda muito grande. Então, a maioria das instituições não é que não queiram contratar esse profissional, querem, mas acabam não conseguindo ter condições também de contratação, porque muitas vezes não tem no município. Como eu acompanho os municípios pequenos, então, muitas vezes não tem nem esse profissional no município. Imaginem, né, uma outra situação. E nem... Oi? E nem recurso. Mas já vi instituições oferecer salários até mais altos, só que é uma concorrência triste, né, gente? Porque o que uma instituição especializada pode pagar, de acordo com os seus recursos, não tem comparação com o que, às vezes, um atendimento em clínica, individualizado, ou, né, enfim, não tem comparação. E é claro que a instituição pública sempre vai acabar perdendo, infelizmente, né? Dentro dessa questão sensorial, quem faz essa avaliação, como eu falei para vocês, é o terapeuta ocupacional. Mas é muito importante que outras áreas identifiquem e que tenham essa orientação, porque essa orientação impacta muito nesse funcionamento dessas pessoas também. Então, eu posso ter pessoas tanto hipossensoriais quanto hipersensoriais, ou também das duas formas, tá? Não existe uma regra. Vai depender de um perfil sensorial de cada educando. Isso seria um sonho se lá na equipe de avaliação, quando essa pessoa entra numa instituição, entra na escola, tivesse um terapeuta ocupacional que pudesse fazer uma avaliação fidedigna, criteriosa, e que mais do que isso, que desse pistas para a equipe que atende, para os professores que atendem, para ajudar nessa evolução. Então, eu posso ter um perfil hipossensorial, que são aquelas pessoas que buscam sensações, que é uma busca sensorial constante, né? E aí nós vamos encontrar o quê? As estereotipias, nós vamos encontrar o balanceio, o girar de corpo, colocar, levar as coisas à boca e uma pouca resistência à dor, né? Então, muitas pessoas com TEA que eu conheci. Teve um menino que eu conheci, até vocês vão achar que é mentira, mas é verdade. Ele ficou uns 2 dias com um prego enfincado no pé, sem demonstrar qualquer dor. E é claro que vivia numa situação de vulnerabilidade, porque nem a mãe, né? Porque se uma mãe vê, vai dar um banho, vai ver que uma criança, né, está com prego. Outros que estavam com machucado na cabeça, né? De cortes grandes que precisaram de pontos, sem nenhuma demonstração de dor. Tá? Não reagem à dor, não demonstram. Geralmente, aquelas pessoas que têm muito autoagressão também. Esses dias eu conheci um menino de 18 anos, já um adolescente de 18, que o rosto já estava todo comprometido, vamos dizer assim. Só que esse rosto comprometido por uma estereotipia e uma busca, né, muito, muito forte também. Provavelmente também muitas vezes pode não ter ou sentir a dor que nós sentiríamos, né? E eu posso ter um perfil hipersensorial. E aí são aquelas pessoas que vão evitar sensações, que aí tem pouca resposta a estímulos, aí é onde o barulho já vai doer, né, já vai incomodar mais. Tem a seletividade alimentar, dificuldade com textura. Então, olhem a diferença. Eu posso ter uma pessoa que tem uma dificuldade com uma textura de roupa, com uma etiqueta, que às vezes nos incomoda, e eu posso ter uma pessoa que nem tendo um prego, né, que às vezes com um prego ou com um machucado muito grande, acaba não tendo essa sensibilidade à dor. Então, para isso, não existe uma regra. Não tem como eu ter uma regra única para trabalhar a questão sensorial. Cada um é único, porque dentro dessas duas frentes, eu posso ainda ter essas especificações misturadas, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que me aproveitar muito de uma habilidade de processamento visual. Tá? Então, eles têm grande facilidade em assimilar o pensamento a partir de imagens. Tá? Facilidade de compreensão através de informações visuais. Por isso, eu preciso organizar esse ambiente. Então, isso é uma habilidade que eu preciso me aproveitar.
tá? E aí que entram todas as nossas práticas, ou a maioria das práticas e as intervenções. Teve uma vez que eu fui numa escola, e era um menino já, um adolescente de 13 anos, que estava com muito problema de comportamento, muito problema mesmo. E a coordenadoria regional chamou a gente algumas vezes e fomos na escola. Quando a gente chegou na escola, esse menino estava no balanço, né? Então, ele estava fora da sala de aula e estava lá num balanço fora de sala. E daí a gente chegou e começou a conversar com ele. E ele manteve um diálogo. Ele falou, inclusive, por que ele não estava na sala de aula. Ele falou assim, eu não estou na sala de aula porque o barulho me incomoda. Falou o nome dele, a idade, o nome da professora, a gente conversou um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, aquilo nos chamou a atenção, porque um menino com aquele entendimento, por que tinha tantos problemas de comportamento, ligados a uma ansiedade, ligados à inflexibilidade, né? Por que isso estava acontecendo? Daí, quando a gente foi conversar com a professora de sala de aula e com a segunda professora, a gente perguntou que tipo de estratégias que usava para minimizar a ansiedade, para que ele entendesse que, num 6º ano, vão ter professores que vão sair de 40 em 45 minutos, que vai entrar um, que vai sair o outro, que existem tempos definidos para isso, que existem regras para tu estar naquela sala. E a professora, eu lembro que ela falou assim, não, eu não uso nada, porque ele fala. Só que, se ele entendesse tudo pela linguagem verbal, se a linguagem verbal daquela professora organizasse o menino, ele não apresentaria problema de comportamento. Então, muitas vezes, a gente tem a ideia equivocada de achar que o meu aluno fala e aí, então, está tudo bem, que ele está entendendo toda a minha rotina. Né? Que eu vou chegar ali, no início da tarde e vou dizer, olha, João, hoje tu vai ter aula de arte, de educação física, vai entrar o professor de química, depois é o lanche, depois a atividade, até chegar no fim da tarde. Só que eles precisam sempre desse apoio, né? Mesmo tendo, às vezes, uma boa linguagem verbal, mesmo sendo alfabetizados. E daí, é claro, eu não vou usar uma imagem numa pessoa que é alfabetizada, mas eu posso usar recursos, né, de uma rotina escrita, onde ele mesmo vai escrever, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente tem a teoria do iceberg, e eu costumo dizer que os estudantes com TEA é o que tem mais mobilizado a escola. Eu não sei se vocês, enquanto instituições, têm percebido isso, mas eu tenho percebido que eles têm mais mobilizado a escola. Por quê? Porque eles colocam em xeque a estrutura da escola. Porque eles são aqueles educandos que correm, que saem, que chutam. Eles colocam em xeque a escola como ela está hoje. Essa escola disciplinar, muitas vezes tradicional, que tem regras, né, muito fechadas e muito metódicas, poderíamos dizer, né? Então, quando a gente vai... Estou falando não das pessoas que têm conhecimento, mas quando a gente vai para pessoas que não têm conhecimento, eles só vão olhar para o comportamento. Eles só vão olhar para cá. E o que a gente vê? Eu só vejo que o João bate a cabeça na parede. Tá? É isso que eu vejo. É o que eu estou vendo, que ele não consegue entrar em sada, que ele bate a cabeça na parede, que ele se automutila, que ele é resistente em realizar algumas atividades. Mas a teoria do iceberg nos explica que o que eu estou vendo, aquele comportamento ali, é só uma parte. Eu preciso, sim, olhar o que está por baixo disso. E o que está por baixo desse comportamento é muito maior. Tá? Por isso que eu penso, pessoas que trabalham com autismo têm que ser grandes observadores, muito observadores. Tem que detectar no detalhe, porque qualquer detalhe altera uma outra situação. Nenhum comportamento acontece do nada. E isso é maior, vocês devem escutar isso muito mais que eu, porque vocês estão mais nas escolas que eu. Nenhum comportamento acontece do nada, nem o meu, nem o de vocês. Nós todos reagimos à forma como os comportamentos e como a gente recebe e processa também. Então, quando a gente tem
educandos, né? E se eu estou falando para instituições especializadas, eu sei que pela questão da enturmação, atendem pessoas também com mais prejuízo. Então, é aí que eu preciso olhar. O que tem por baixo de um comportamento de bater a cabeça na parede? Pode ser o quê? Uma alteração sensorial, pode ser uma dificuldade de se comunicar, pode ser uma falta de controle inibitório, né? Pode ser uma dor que muitas vezes tem e acaba não conseguindo dizer que eu estou com dor e acaba gerando e expressando a partir de um comportamento inadequado, né? Então, tem um estudante com autismo, tem um aluno com autismo, tem um educando dentro da instituição especializada com autismo. Esse educando tem um estilo cognitivo diferente, que respeita esse perfil cognitivo. Então, esse sujeito vem dentro de uma caixinha com fragilidade de teoria da mente, de coerência central, fragilidade de funções executivas, uma alta habilidade de foco em detalhes, uma alta habilidade, vamos dizer, entender as questões de uma forma muito mais visual do que de outra forma. Esse é o sujeito que eu tenho. Essa é a pessoa que eu tenho. Mas, e agora? Que práticas e o que eu vou utilizar para que esse sujeito saia desse lugar que ele está e que ele progrida no seu desenvolvimento, né? Então, é agora o que a gente vai conversar um pouquinho. Acho que de manhã, eu não lembro o nome do último palestrante. Como? Rafael, né? O Rafael. Rafael falou um pouquinho sobre isso, né? Da importância de prever os conhecimentos científicos, né? Então, a gente tem o senso comum, a gente tem a pseudociência. E a gente tem, então, conhecimento científico. Isso é algo muito sério. Porque, assim, existe um mercado muito grande em volta do autismo. E a gente sabe disso. Esses dias entrou em contato comigo uma mãe, que eu já tinha orientado há um tempo, e ela queria que a gente divulgasse essas vaquinhas solidárias, sabe? E daí eu comecei a conversar com ela, e eu pensei assim, quem sabe ela vai, um menino muito desorganizado, quem sabe ela vai pagar uma avaliação sensorial, de perfil sensorial, uma TO, algum atendimento. Aí eu perguntei para ela, mas e o que essa vaquinha é para quê, afinal, né? E ela estava indo para Curitiba, ela estava juntando 20 mil para um tratamento de ozônio. E era uma família, assim, que não tinha condições, que, na verdade, não tinham nem condições para prover das suas necessidades básicas. Então, entendem? Não tem nenhuma evidência científica que o ozônio melhora, né? Que ele é uma prática que a gente utiliza para pessoas com autismo. E, às vezes, as famílias elas ficam à mercê disso. Mas isso é o momento, mas nós somos no momento de não permitir que isso aconteça. Porque isso já deve ter 1 ano e meio. O menino já deve ter ido, já deve ter aplicado ozônio. E o que disso melhorou na vida dele, né? Então, a grande questão é que eu tenho que me aproximar do conhecimento científico. As diretrizes, quando elas foram publicadas, a gente teve esse cuidado, tá? Por que é o objetivo da frente parlamentar, da ASCA, da presidente da ASCA, Kátia, das pessoas que atuam com o autismo, de trazer as diretrizes de atendimento desse trabalho? Porque a gente precisa marcar. A gente precisa dizer o que nós concordamos, o que a ciência nos traz a favor. Então, não temos mais que, nas instituições especializadas, buscarem uma prática de efetividade. Elas já foram comprovadas. Hoje, a gente tem 28 práticas que têm evidência científica. Já foi comprovado. A gente tem que pegar essas práticas e trazer para o nosso dia a dia. Se utilizar dessas práticas, como o Rafael falou de manhã, né? Então, eu tenho que me aproximar do conhecimento científico e das práticas que têm evidência científica. Mas como é que eu chego, ou como é que essa sociedade, né, como é que as pesquisas chegaram à efetividade de uma prática? Ele é um estudo altamente, que adota uma metodologia muito rigorosa. Então, vocês vão ver que na base da pirâmide só está a opinião do especialista. Todos nós podemos ter várias opiniões sobre várias coisas, mas a opinião, ela não tem uma evidência científica.
né? Porque é uma opinião, ela não está comprovada. Mas a gente tem que olhar lá para o topo da pirâmide. E hoje o que a gente vai estar olhando? Né? Para essa revisão sistemática e para essa meta-análise. A revisão sistemática é uma revisão que tu faz com base em milhares de pesquisas, com um N alto, onde outros estudiosos se aproximaram de práticas e foram documentando o que tem resultado positivo e o que não tem. Então, ele teve um grande impacto e por isso que chegou nas 28 práticas. Então, elas não foram escolhidas de forma arbitrária. E sim, houve um estudo muito criterioso para chegar a essas 28 práticas. Hoje, a gente, então, trabalha dentro das práticas, baseadas em evidência, e dentro dos elementos do programa TEACH. Programa TEACH, temos no Brasil 2 pessoas que têm essa formação, que é a Viviane de Leon e a Maria Elisa Fonseca, mas nós nos aproximamos desse ensino estruturado que nos dá a base para o trabalho com o nosso aluno. Tá? Então, é sobre isso que a gente precisa olhar, esses 2 elementos. A análise aplicada do comportamento não é um método, é uma ciência. Essa ciência perpassa as práticas que têm evidência científica e perpassa todos os elementos do ensino estruturado. Ela é a ciência que perpassa, né? Então, dentro de algumas práticas, dessas 28, muitas delas usam como ciência a análise aplicada do comportamento. Mas nós não podemos, pelo menos eu, Fabiana, enquanto instituição pública do Estado, não posso dizer que eu adoto, né, o que eu tenho a perspectiva da análise aplicada. Deixa eu me fazer entender, não é que eu não, né, ela é a base. Mas para eu ser uma analista do comportamento, eu preciso ter um mestrado, eu preciso ter especialização, preciso ter horas X de supervisão, inclusive, para que eu consiga dizer que eu tenho, né, essa formação em análise aplicada do conhecimento do comportamento. Temos vários analistas do comportamento, mas isso é um trabalho muito caro. Tá? Ele é um trabalho diferenciado desse trabalho que a gente observa dentro das instituições especializadas e dentro desse trabalho que a Fundação orienta, né? Então, assim, a análise do comportamento, ela perpassa por todo esse movimento. Ela perpassa a maioria das práticas e ela se mantém muito forte dentro das práticas de ensino estruturado. Tá? Esse livro, ele é bem bacana, ele vai fazer um relato, eu trago para vocês, eu digo que eu vou deixar as tarefas, né? Então, essa é uma das tarefas para que vocês leiam. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, aqui os autores, eles fazem uma escrita bem didática, explicando como que eles chegaram nessas 28 práticas. Tá? Posteriormente, o Lucelmo e o Dr. Paulo Liberalesso, então, criaram, né, escreveram esse documento, que também ele pode ser acessado em PDF, né? Aí no Google, se vocês colocarem agora, vocês já vão conseguir baixar. Tá? Esse do Lucelmo e do Liberalesso, ele é muito interessante porque ele é muito didático. Na primeira parte desse livro, o Liberalesso vai falar de todas essas características conceituais do TEA, né? Das características, do DSM, até porque ele é um médico, né? Então ele vai estar trazendo isso para a realidade, vai estar dando exemplos. E numa segunda parte desse documento, o Lucelmo traz as 28 práticas e dá o exemplo. Então, o Lucelmo, ele é muito didático nesse sentido. Então, ele vai falar, por exemplo, do narrativas sociais. Ele vai dar o conceito de narrativas sociais e vai dar o exemplo. Então, para nós, educadores, ele é muito interessante de ler e de entender. E, mais do que isso, muitas dessas 28 práticas, com certeza, todos vocês utilizam, muitas vezes sem saber que está utilizando. Que está realmente utilizando uma prática que tem evidência científica. Tá? Isso
é muito claro. Depois que os professores acabam, né, que as pessoas acabam tendo acesso, eles começam a perceber, poxa, mas isso eu já faço. Mas isso eu também já faço. É claro que quando a gente tem acesso à prática, a gente vai tentar documentar isso de uma forma mais organizada, com maiores protocolos também, tá? E como é que a gente chega a essas questões de efetividade? Como é que eu realmente chego a perceber que uma prática tem efetividade? Isso o Lucelmo Lacerda falou mês passado lá em Lages para nós, né? Primeiro, intensidade, tá? A questão da intensidade. Existem muitas, não é nem pesquisas, vamos dizer linhas, que falam da importância da intensidade, vamos dizer assim, de 15 a 40 horas semanais. Se a gente pensar que eu estou atuando com uma criança pequena, em que esse cérebro está em pleno desenvolvimento, ou seja, eu estou atuando com uma criança de 2 anos, 3 anos, é o melhor momento para que eu realmente observe um desenvolvimento, para que eu realmente observe essa evolução necessária, né? Então, eu preciso pensar que sim, que o quanto mais efetivo, melhor. Só que no Brasil, gente, vamos pensar numa criança pequena, muitas dessas crianças ainda estão ficando em lista de espera. Não estão acessando nem os programas de intervenção precoce. O que a gente tem observado? Essas crianças têm chego no primeiro ano do ensino fundamental, sem ter as habilidades de sentar, de olhar, de entrar, de concentrar. Então, se eu estou tendo uma criança que não sabe sentar, que não tem atenção compartilhada, que não sabe esperar, que não entende aquele ambiente, como é que esse professor vai pensar em alfabetizar? E daí começou o rolo todo. Porque daí o rolo começou, gente, olha, até tu voltar e entender que eu preciso trabalhar as habilidades preditoras, eu preciso olhar para esses conceitos anteriores. Então, ao mesmo tempo, existe uma exigência curricular de alfabetização, mas, ao mesmo tempo, eu estou lidando com uma criança imatura, que não consegue permanecer 1 minuto sentada numa mesa. E não eu permanecer, porque eu não estou dizendo que só aprende quem está sentado, mas eu preciso ter habilidades cognitivas, de atenção, de memória, de percepção, para que eu consiga me alfabetizar, para que eu consiga ter outras aprendizagens, né? Então, quando eu falo de uma intensidade, não necessariamente eu posso estar falando de uma clínica que vai fazer 40 horas de aba, que isso existe, tá? Existe. Dá resultado? Dá resultado. Tem que dar, porque é o momento em que está fazendo a intervenção. Só que o que eu tenho que olhar? Que essa criança está na escola e que essa criança está numa família. Então, o que eu tenho que fazer? Instrumentalizar os professores e treinar os pais. Hoje, isso eu já tenho falado muito dentro quando eu tenho oportunidade de ir nessas reuniões, e agora a gente está tendo uma reunião um pouquinho mais ampliada com o Dr. Douglas, no Ministério Público, e assim, vai chegar num ponto em que nós não teremos instituições especializadas para atender a todos. Já está tendo, né? Porque a demanda ela é imensa. Não tem. Então, o que a gente precisa olhar? Para o espaço da escola? Eu preciso ir na escola, eu preciso instrumentalizar esse professor que está lá. Porque tem lugar de melhor estimulação do que uma creche, que tem material, né? Se essa professora souber trabalhar com esse aluno, né? Outra coisa, preciso de integridade. A gente precisa olhar para aquilo que tem evidência científica. Durante muito tempo, e até hoje, a gente recebe muitas críticas com relação a isso. Mas a saúde já usa isso há muitos anos, gente. Para a gente tomar um remédio, qualquer remédio que a gente toma, não tem que passar por todo um critério de efetividade, de evidência. Nenhum de nós hoje vai tomar um antibiótico
se esse antibiótico não passou por vários anos e por várias pesquisas? É a mesma coisa na educação. Então, a gente tem uma crítica muito forte, só que a gente tem que olhar esse equilíbrio. Nós não podemos perder de vista o papel social da escola. Qual que é o papel social da escola? Esse indivíduo não está lá somente para se socializar. A escola tem um papel social de acesso ao conhecimento formal, que é um direito humano de todos. Então, assim, a inclusão perpassa pelo acesso, permanência e aprendizagem. Eu participei da primeira escrita da política do Estado, lá em 2006. E depois eu tive a oportunidade de ver como essa política se implementou na prática, porque eu trabalhei 10 anos na PAI de Florianópolis. E daí lá é que eu fui acompanhando esses casos, essas pessoas, no contexto da prática. Então, a política foi escrita e como ela está, ou como é que ela foi implementada, vamos dizer assim. Naquela época, o maior desafio nosso, enquanto pessoas que atuavam com inclusão, era de chegar numa escola e dizer, olha, ele tem direito, ele precisa estar aqui. Porque qual que era a grande fala que a gente escutava? Eu não sou preparado para isso, eu não estudei para isso. Oi? Ainda escuta, eu estou falando lá de 2006, tá? Olha só. Eu estou falando de 2006, quando a gente escreveu a política do Estado. Eu não estou preparado, porque ele não tem que estar aqui, porque ele é aluno da PAI, o que eu vou falar com ele, o que eu vou fazer com ele, aquele discurso todo. Ficou-se um tempo, naquela falácia, exaustivamente, a formação de professores. Não, ele tem um direito. Hoje, continuamos nesse processo, mas a gente precisa entender que ele tem que ter acesso à aprendizagem, gente. Porque existe uma função social na escola. E esse olhar para esses sujeitos, muitas vezes, secundarizam a aprendizagem. Ele está bem, ele está ali, eu estou adaptando uma atividade. Então, isso é importante. Como é que a gente vai melhorar isso? Quando a gente tem esse equilíbrio. Integridade. Princípios e procedimentos da análise do comportamento. Precocidade. Quanto antes, mais efetivo é. Isso é indiscutível. Não se discute mais isso. O que a gente tem visto hoje, muito forte, tem possibilidade de atender uma criança uma vez por semana, 1 hora. Não atenda a criança, treine os pais. Então, eu só posso te oferecer 1 hora de atendimento. Então, eu vou atender essa criança dentro de uma clínica fechada, dentro de um atendimento fechado, sem o contato com a família, com a escola, não. Tu vai treinar os pais, eu vou mostrar para vocês depois aqui esse projeto que a gente começou, bem bacana também. E a genética individual. A gente não conhece e nenhum de nós tem capacidade de fazer prognósticos nenhum. Tá? Então, isso vai depender da individualidade de cada sujeito, das possibilidades de acesso, de oportunidades que esse sujeito teve, do momento em que ele iniciou um programa de intervenção precoce. Gente, é nítida a diferença de uma criança que conseguiu acessar os programas de intervenção precoce, de outra criança que nunca acessou um programa de intervenção precoce. Então, quando eu olho para as instituições, que eu vejo vocês, eu vejo que vocês são os grandes agentes nesse momento. Só que tem que se fazer um programa de intervenção precoce adequado. Com essas práticas. Porque não é sempre assim. Vocês não vão acreditar, vocês vão achar que eu estou mentindo. Mas como eu viajo o Estado, uma vez eu fui numa instituição em que tinham 25 crianças dentro de uma sala e se dizia como intervenção precoce. 25 e 4 professoras, tudo junto e misturado, que daí depois ali eu não consegui entender o resto. É intervenção precoce? Não, Então, agora a gente vai falar um pouquinho de algumas práticas. Não tem como a gente falar das 28, e não tem nem porquê, mas a gente traz sempre aquelas que se aproximam da nossa realidade, que a gente consegue observar
que tem uma efetividade, né? A gente vai parar mais ou menos umas 3 horas para fazer um lanche, então agora eu vou falar de algumas práticas, e daí depois eu volto, então, para falar do ensino estruturado, e também dos serviços de educação especial e da intervenção precoce, que é o foco, né? Então, essa pesquisa o doutor Carlo também apresentou lá em Lages, né, o professor Carlo, e ele fez toda uma contextualização de uma prática que tem evidência científica, que é a intervenção mediada por pares. O que é intervenção mediada por pares? É uma ação planejada, contextualizada, quando eu oriento um colega do meu aluno, né, a apoiá-lo ele numa atividade em sala de aula. Em sala de aula, na educação física, em todos os lugares. Isso acontece muito, ou deveria acontecer muito. Muitos resultados a gente acaba observando dentro dessa prática, ao invés da própria intervenção do professor, né? O livro do Lucelmo vai falar que, inclusive, fizeram uma pesquisa e que colocaram que não tinha diferença entre a intervenção com um profissional e que mediada por pares. Teve um ano na fundação que a gente tinha uma professora de psicomotricidade muito boa, e ela atendia, né, e foi uma perda bem grande para a gente ela ter saído. E ela começou a perceber que a menina, ela acabava não interagindo com ela nas brincadeiras, inclusive nas atividades psicomotoras, e ela estava sempre tentando brincar, se colocar. Só que essa professora de psicomotricidade, ela tem uma menina da idade, né? A menina dela tinha mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, a mesma idade da menina que ela atendia. Teve um dia que ela trouxe a filha para o atendimento. E todos os objetivos que ela queria com a aluna, ela conseguiu perceber quando ela estava com o par. Então, com a colega da mesma idade, com a motivação, com esse jogo simbólico, ela percebeu que sim, que ela já tinha e que ela tinha condições dessas habilidades. Prática mediada por pares. Tá? Então, essa pesquisa do Lucelmo, ele apresentou em Lages, e ela é muito bacana, que ele apresenta todos os gráficos, né? Apresenta como é que isso aconteceu, em que intensidade que o professor conseguia fazer essas mediações. E isso acontece com certeza dentro das escolas, gente. E é uma prática que tem evidência. Suportes visuais, outra prática. Essa é óbvia, né? Então, se eu estou trabalhando com um cérebro altamente visual, é aí que eu tenho que me aproveitar. Então, muitas vezes eu preciso falar menos, não digo nem falar menos, eu tenho que falar com um recurso visual. Porque muitas vezes ele não está entendendo a minha fala sozinho. Esse é um exemplo. É um menino que tinha grande questão, hiperfoco em abrir armário. Às vezes a professora podia ficar a tarde inteira, não pode fulano, fecha o armário. Continua falando para o estímulo da linguagem? Continua, mas eu estou apresentando ali um estímulo visual também, tá? Por quê? Porque eu estou respeitando um cérebro que funciona muito mais visualmente. E se ele funciona muito mais visualmente, é aí que eu tenho que me aproximar. Tá? E não me distanciar. E aí é onde a gente usa as rotinas, onde a gente usa vários suportes visuais. Por exemplo, aqui, dessa mesma professora da psicomotricidade. Tem professor de educação física aqui? Olha, turma boa aí. Tem bastante? Ali embaixo vocês vão ver que é uma amarelinha, não dá para ver. Mas ali embaixo é um jogo de amarelinha, quando a gente brincava quando era criança. Tá? Só que, olhem só o quanto que eu teria que falar para explicar para o meu aluno o jogo do amarelinha. Fulano, primeiro quadrado, tu vai pular com os 2 pés. Segundo quadrado, tu vai colocar o pé direito de um lado e o pé esquerdo do outro. Depois, tu tem que ir os 2 pés juntos. Se eu estou trabalhando com uma criança que tem essa fragilidade, muito melhor eu me apropriar de um recurso visual. Percebam que ali, essa atividade precisa alguém falar ou só ali ela está explicada? Está explicada. Visualmente ele está entendendo, né? E a partir disso é uma estratégia, um recurso visual que a gente pode usar a todo tempo.
Gente, isso assim, vamos pensar que a gente está viajando. Pense em um aeroporto que não tem o sinalizador do portão que eu vou entrar. Ou um trânsito que não tem placa de pare. Né? Um mercado que não diz que lá são as verduras, produtos de higiene, alimentos. Nós somos seres que precisamos o tempo inteiro desse suporte visual. Então, por que eu vou limitar isso se é uma grande possibilidade de aprendizagem também? Tá? A terceira prática que tem evidência científica, a gente chama de dicas, os prompts, né? Então, eles são as ajudas verbais, gestuais ou físicas, que é o suporte que o meu aluno vai precisar. Então, em muitos momentos, eu vou precisar de um suporte físico. O que é o físico? Pegar na mão. Porque muitas vezes essa aprendizagem ela não vai acontecer da mágica instantaneamente. Então, eu preciso pegar na mão mesmo. Porque muitas vezes ele não entende. Isso é uma prática que tem evidência científica, que é o prompt. Né? Ajuda o quê? Física. A gente quer que durante a vida inteira precise de alguém que pegue na mão? Não. A gente quer que eles sejam autônomos, independentes, mas em algum momento, muitos dos educandos vão precisar dessa ajuda. Tá? Ali, então, o apoio físico, aqui também, apoio físico. Aqui vocês já percebem que eu já saí do físico. Eu estou lá no apoio gestual. O gesto é o suficiente. Eu não preciso mais tocar na criança, no aluno. Só o meu gesto, só eu modelando um comportamento, ele já vai conseguir se apropriar. Então, olha o exemplo da prof. Essa é a prof que eu falo de psicomotricidade. Né? Então, não precisa mais fazer um movimento junto daquela criança, e sim mostrar. Tá? Até que eu chego realmente, né, num processo de independência. Então, não vai precisar. Vai chegar um momento em que vocês vão dizer, olha, comece a atividade. A atividade começa aqui, ou o restaurante é por ali. Né? Mas até a gente chegar nesse ponto, essa é uma prática que também tem evidência. Tá? Intervenção baseada no antecedente, outra prática que tem evidência científica, organização de eventos ou circunstâncias que precedem uma atividade ou demanda a fim de aumentar uma ocorrência de comportamentos ou leva à redução de comportamentos interferentes. Eu sempre gosto de dar esse exemplo não é meu, esse exemplo é da Marielle, quando a Marielle era professora do atendimento educacional especializado. Ela tinha uma aluna que nunca teve um problema de comportamento. Tá? Nunca teve nenhum problema de comportamento inadequado. Eis que ela mudou de escola. Tá? Mudou de escola e toda vez que ela chegava nessa sala nova dela, ela entrava e fechava as cortinas. Tá? A professora entrava em sala e abria as cortinas. Quando a professora abria as cortinas, ela entrava numa crise, não conseguia sair da crise, chamava a mãe e toda aquela história. Ah, tá. Tá. Uhum. É que o coffee é 3h30. Então, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais. Tá? E agora eu me perdi. Tá. Aí ela estava na sala de aula. Depois, no outro dia, a mesma coisa. Ela chegava na sala de aula, fechava as cortinas. A professora ia lá, abria as cortinas e ela entrava numa crise. E isso continuamente. Até que teve um dia que a Marielle conta que essa menina foi de óculos escuros para a escola. O que isso me diz? O que isso está falando para mim? Que ela tem uma questão sensorial grande, com a iluminação que vinha lá de fora, que comprometia o sistema sensorial dela para que ela estivesse aprendendo. Se eu entendo essa questão sensorial, se eu sou o quê? Um bom observador, que eu falei para vocês, como é que eu vou trabalhar dentro desse antecedente? Eu não vou mais fechar a cortina. Ou eu vou começar a abrir essa cortina de uma forma, um dia eu vou abrir um pouco, outro dia um pouco, até eu fazer uma dessensibilização. Mas eu vou organizar um ambiente que não vai levar a essa crise.
né? Acompanho outro caso, né, que até aqui nessa região, que o menino é um rapaz grande já e adora Nescauzinho. Não pode ver Nescauzinho. Foi para o recreio e tinha um Nescauzinho com um menino bem pequenininho. Só que o que aconteceu? O menino estava tomando Nescauzinho e ele queria o Nescau, foi pegar, mas o menino falou o quê? Não, é meu. Não deu. O que acontece? Outra crise, outra desestabilizador, né? Mobiliza uma escola inteira. Mas se eu já me atenho a isso, será que eu não posso fazer um recreio num horáriozinho diferente, que ele não tem acesso a isso? Será que eu não posso prevenir para o quê? Para ter uma outra resposta de um outro comportamento? E é aí que a gente começa a trabalhar, né, dentro dessas questões. Então, é muito melhor a gente trabalhar na prevenção do que quando a crise já está instalada, gente. Depois que a crise está instalada, é o quê? Cuidar para que ele não se machuque, cuidar para que ele não machuque o outro, sempre lembrando que essa crise também atinge uma questão neurológica. Né? Então, assim, vamos olhar para isso, vamos prevenir. Várias instituições, às vezes que eu chego, perguntam, várias, tá? Eu queria aprender a conter. A gente não tem, eu particularmente não tenho essa formação, acho que nós não precisamos ter essa formação, não dentro dos casos que a gente tem, mas a gente precisa se aproximar de práticas que não deixem essas pessoas entrar nesse ponto, né? E sim que elas consigam realmente não entrar nesse perfil de crise, porque depois disso não precisa aprender a conter, a gente precisa aprender estratégias dentro da nossa área, da nossa profissão, que vão possibilitar maior qualidade de vida para essas pessoas, né? Que eles fiquem melhores. E o reforçamento, trabalhamos muito com o reforço positivo. O reforço positivo é quando eu quero acionar um estímulo, né? Quando eu quero adicionar um estímulo. Reforço negativo, quando eu preciso retirar um comportamento interferente. Tá? Reforço positivo, todos nós gostamos de alguma coisa. Todos os nossos alunos gostam de alguma coisa, nem que seja o vídeo do YouTube, a galinha pintadinha, né? Todos nós temos algum interesse específico. A gente precisa usar esse interesse específico a nosso favor, né? Então, todos vocês estão aqui porque vocês têm uma motivação para aprender. E todos nós só vamos aprender se a gente tiver uma motivação. Porque senão vocês podem ficar aqui esse dia inteiro e vocês podem sair daqui sem nem lembrar uma palavra minha, da Ana, da Jaqueline, do Rafael. Porque a gente precisa de motivação. Lidamos com pessoas que precisam entender a importância do aprendizado. Né? Então, eu preciso trabalhar com esses reforçadores positivos. Temos pessoas no Estado, vou falar do Estado que eu acompanho, que não estão entrando em sala de aula, gente. Que está sendo contratado um professor para ficar com ele andando pelos corredores. Isso vocês veem aqui? Né? Então, assim, olhem a gravidade disso. Estamos com pessoas que estão com um nível que não conseguem entrar em sala de aula. Então, a gente precisa olhar para isso. Quando eu olho para isso, eu tenho que me aproximar dessas práticas também, né? Todos nós vamos achar a nossa zona de conforto, tá? A gente é ser humano, todos nós. Eu costumo brincar que quem de nós aqui que não queria estar num resort na beira do mar agora, tomando uma caipirinha, né? Aproveitando. É a nossa zona de conforto. A gente tem que mexer com essa zona de conforto. Qual que é a zona de conforto do meu aluno? Às vezes é muito mais legal, gente, vamos ser sinceros. É muito mais legal eu estar no parque da escola do que eu estar dentro de sala de aula. É muito mais legal eu estar andando na escola do que estar dentro de sala de aula aprendendo.
Isso é a zona de conforto que todos nós temos, tá? A gente tem que mexer com essa estrutura, a gente tem que mexer com essa zona de conforto. E é nesse momento que entram as PBs, e é nesse momento, muitas vezes, que eu me aproximo do reforço positivo, tá? Porque como é que eu vou levar para dentro de uma sala de aula um aluno que já aprendeu um comportamento de estar fora de sala de aula? Que muitas vezes esse comportamento já está aprendido. Qual que é o grande desafio? Levar essa pessoa para dentro de sala de aula. E como é que eu levo essa pessoa para dentro de sala de aula? Com algo que ele gosta, tá? E aí, eu não estou com essa imagem aqui. Ah, que pena, eu não coloquei. É que eu vou arrumando os materiais e vou tirando umas coisas e colocando outras. Mas tinha um exemplo bem bacana, que assim, ó. Como é que a gente vai trabalhando com esses reforçadores, inclusive para aumentar o tempo de tolerância dessas pessoas. Porque, assim, um aluno, quem aqui conhece ou tem alunos que não conseguem entrar em sala de aula, só para eu saber? Que não entram. Tá? Tem grande dificuldade. Tá. É claro que esses alunos, essas pessoas, elas não vão entrar dentro de um espaço e vão ficar lá a tarde inteira. Não. Eu tenho que olhar e eu tenho que pensar em tempos e esse aumento de tolerância. Então, eu tinha um esquema aqui bem legal, pena que eu tirei, fui eu mesmo que tirei. Então, assim, tinha um caso de um menino que tinha um hiperfoco, um ritual, vamos dizer assim, de escrever. Ele só gostava de pegar o caderno e escrever, sem nenhuma funcionalidade. Aquela escrita não tinha funcionalidade de comunicação, aquela escrita não tinha a funcionalidade de alguma tarefa acadêmica, de alguma tarefa da escola, ele só tinha funcionalidade de escrever. Isso aliviava ele, essa tensão, tá? Como é que eu vou, então, trazer esse menino? Primeiramente, colocando essa atividade de escrever. Né? Então, a gente começa com essa troca. Primeiro, tu faz o que tu quer e depois eu faço o que eu quero. Depois que tu fizer o que eu quero, você faz o que você quer. Isso é reforço positivo. Fez uma atividade minha e uma atividade tua. A partir do momento que vocês vão entendendo esse engajamento nas atividades, não precisa mais ser só uma atividade. Depois pode ser o quê? Um reforçador, que no caso dele era escrita, 2 atividades. E um reforçador. Entendam? Eu estou aumentando um tempo de tolerância. Então, eu preciso aumentar esse tempo de tolerância gradativamente. Então, muitas vezes, a gente que é professor, a gente sabe, a gente tem um objetivo imenso, né? A gente traça aqueles objetivos gerais enormes, vamos dizer assim. Mas, às vezes, o meu único objetivo é que ele consiga se organizar dentro de um espaço, 2 minutos, 5 minutos, que hoje é 2 minutos, amanhã vai ter que ser 3, e assim, até ele aprender uma habilidade, um comportamento. Só que ele vai aprender quando eu entro com esses reforçadores. Depois de um tempo, não é uma atividade, não são 2 atividades, são 4 atividades minhas e um reforçador. E pensem nessa estrutura de generalização que todos nós temos. E pensem na aprendizagem. Eu estou ensinando o meu aluno que tem a necessidade de realizar algumas atividades na instituição especializada ou na minha escola e que é necessário que eu faça. Até que tenha um momento em que o que sobrepõe sejam o que o professor vai oferecer do que o aluno quer fazer. O que a gente vê hoje? Muitos alunos, muitas pessoas fazendo o que querem. E não falo de um lugar que eu não vivo, tá? Falo de um lugar de onde eu vivo e de onde eu vejo. Observo muitos atendimentos em que o professor está lá com uma caixa e diz, quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Quer fazer aquilo outro? Fulano, tu quer isso? Fulano, tu quer aquilo? E fica à mercê. Mas isso não é o que é o adequado, tá? Então, os reforçadores, gente, eles são muito importantes. Muitas vezes, vocês que trabalham em instituição especializada, às vezes vão escutar que lá ele não gosta de nada.
Não, já vi, ele não gosta de nada, ele não gosta de nada, ele não faz nada, porque só tem essa ideia tão negativa da pessoa, tão internalizada de que não quer, de que não gosta, de que não. Então, não, ele não gosta de nada. Mas a gente sabe que não. Então, nesses momentos, aproximem a família. A família é muito importante nesse processo, porque a família, com certeza, sabe de coisas que a gente não sabe. E daí é aí que a gente se aproxima também, tanto para orientar, tá? Comunicação alternativa é algo inquestionável, é algo inegociável. A gente precisa. Muitos dos problemas de comportamento são porque essas pessoas não conseguem se comunicar. E aí, hoje, não existe mais, né, um padrão. Esses dias eu estava conversando com uma... Olha só esse menino, que fofo. Esses dias eu estava... É um amado, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava me questionando se o menino podia se comunicar pelo tablet, que era a única forma que ele se comunicava. Mas essa pessoa queria usar os cartões, aqueles cartões ali. Por quê? Se ele já tinha aprendido a usar o tablet. Então, hoje a gente não tem mais essa regra fechada. A gente precisa possibilitar uma forma de se comunicar. E falando nisso, teve uma outra história da minha vida que me impactou bastante. Depois vocês olhem no Instagram, Heitor Nuemberg. O Heitor Nuemberg, eu não sei se vocês conhecem a história dele. Ele hoje está com uns 12 ou 13 anos. O Heitor, eu conheci ele na PAI de Florianópolis. Quando eu avaliei ele devia ter uns 2 aninhos também. Ele é filho de um grande professor da psicologia, que os psicólogos devem conhecer, o Adriano Nuemberg, né, que faleceu há pouco tempo, inclusive, um grande nome para a área da deficiência, uma grande perda, né, para a área da deficiência também. Mas, então, enfim, ele tem um menino que é o Heitor, que tem autismo. Quando o Heitor chegou para a nossa avaliação, e quando ele era muito pequeno, ele tinha muitas características. Muito, ele tinha uma busca sensorial constante, ele não é verbal, né? Então, ele tinha um comportamento, muitos comportamentos interferentes. A gente acabava não observando grandes avanços, mesmo dentro de um programa de intervenção tão adequado como é o do caso da PAI de Florianópolis. Enfim. O tempo foi passando, ele fez o programa de intervenção precoce, depois ele acabou indo, né, fazendo as terapias em outro lugar, e eis que chegou a pandemia. E chegou a pandemia, as atividades eram o quê? Em casa, né? E os pais tinham que ajudar os seus filhos nessas atividades, naquele período de pandemia que a gente viveu. Foi ali que a mãe dele, que é a Renata, que também é psicóloga, descobriu que ele é alfabetizado. E ele começou a escrever pelo computador. Então, assim, sigam o Heitor. O Heitor, assim, hoje, ele é autor de livros. Então, um menino que tu olhando para aquela caracterização, tu não via o potencial que ele tem. Então, se vocês seguirem, ele mesmo fala: quem são vocês para acharem que podem me avaliar? Às vezes, assim, tem muito potencial, até embaixo de um comportamento que a gente não consegue ver. E o Heitor hoje é o quê? É um autor de livros, ele publica livros, e ele nos dá muitas informações de como o cérebro dele funciona. E isso para nós é muito importante, porque como é que a gente descobriu isso no Heitor? Quando ele conseguiu se comunicar. Só que o Heitor hoje já tem 13 anos, gente. Imaginem se a mãe só tivesse descoberto isso com 30. E a partir disso ela começou a perceber. A Renata, né, deu entrevista que ele é alfabetizado, e dele começou a colocar o que ele sente, por que ele gosta de tal música e não de outra, o que ele sente. Então, a questão da comunicação é primordial. Inclusive para a gente todo dia perguntar para aquela pessoa se ela quer comer banana ou se ela quer comer iogurte. Porque muitas vezes ainda dão uma banana achando que ele gosta de banana, mas nunca perguntaram para ele: tu gosta de banana ou tu gosta de iogurte? Então, a comunicação é fundamental para, inclusive, a gente organizar essas questões de todas as aprendizagens e para que esse sujeito seja autônomo para dizer o que sente, né? Para dizer o que ele sente. Isso é muito importante, tá?
E agora, então, a gente vai entrar dentro dos elementos do ensino estruturado, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem no Brasil 2 pessoas que fizeram a formação na Carolina do Norte, que aí é a Maria Elisa e a Viviane de Leon. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o livro que traz a base para o ensino. Vou mostrar para vocês essas práticas e como que essas práticas perpassam tanto a rede regular de ensino, muito mais as instituições especializadas, né? Como que isso é uma moldura que vai se adaptando na vida das pessoas com autismo, e o quanto a gente vê de resultados positivos quando quando a gente consegue estruturar. Então, sim, o Estado de Santa Catarina adota um método e um programa, que é o programa do ensino estruturado, que é o método TEACH. Isso é outra coisa que eu costumo dizer que é inegociável pelos retornos que a gente tem também. Ele é um programa de tratamento, né, que leva em consideração o quê? Essas características do autismo, esse perfil cognitivo do autismo. Então, qual que é o exercício que a gente vai fazer? Por que eu tenho que usar as agendas? Por que eu tenho que usar e organizar esse ambiente? Por qual habilidade cerebral que eu preciso fazer isso? Então, eu olho para um perfil cognitivo, eu olho para um sujeito e penso, é uma lacuna que existe. Então, é nessa lacuna que eu preciso atuar, né? Então, o programa TEACH, ele incorpora todas as práticas que têm evidência científica, tá? O que é a diferença? As 28 práticas, elas são focais. Então, eu posso usar algumas práticas de uma forma individualizada, não vou usar todas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é impossível, nem todas eu vou usar para os mesmos sujeitos, mas o ensino estruturado incorpora algumas práticas e tem como referência também a análise e a ciência, né, da análise do comportamento, tá? Trabalha, então, com os princípios de organização, rotina, tarefas estruturadas, material visualmente mediado, ensino de relações de causa e efeito, comunicação alternativa, espaço com suas funções, delimitação física, eliminação de estímulos concorrentes e controle de comportamento. A abordagem, então, leva em consideração esse perfil cognitivo da pessoa com autismo. Tá? Então, tudo que eu vou falar agora não é a Fabiana, mas ele está pautado nesse livro que eu vejo e aprendo, da Maria Elisa Fonseca. Então, quem não tem, vale a pena comprar. Quem trabalha com autismo, vale muito a pena comprar. Ela faz toda uma abordagem de quais práticas que a gente vai se utilizar também. Tá? Eu acho que ele está uns R$50, se eu não me engano, tá? E o que o ensino estruturado vai trazer para nós? Esses 4 elementos, tá? Espaço físico, programador visual, sistema de trabalho e materiais estruturados, tá? Espaço físico, cada espaço tem a sua função. Então, eu estou trabalhando com uma pessoa que ela entende muito mais visualmente do que a partir do que eu falo. Então, esse espaço conversa muito mais com ela do que eu. Então, se o espaço conversa mais, eu tenho que me organizar, eu tenho que organizar esse espaço como algo que vai ser muito promissor para esse desenvolvimento, né? Então, às vezes, eu vou em algumas instituições de casos graves que a gente tem no Estado, aí, às vezes, eu vou olhar a sala, né? Teve uma vez que eu fui numa instituição que o menino tinha um grande problema de comportamento também, só que olha o que aquele espaço esperava dele. Naquela instituição tinha uma cama elástica, tinha um balanço e tinha um outro brinquedo, assim, num pátio. E aí, ele mesmo criou a rotina dele, tá? Então, o que ele fazia? Ele entrava pela escola e ia para a cama elástica. Da cama elástica, ele ia para o balanço. Do balanço, ele ia para a piscina de bolinha. Nesse meio tempo, quando a professora tentava levar ele para a sala de aula,
era onde ele batia, mas ele batia mesmo, né? A professora apanhava mesmo, tá? E ele criou essa rotina. Mas quando a gente foi lá, a gente quis conhecer a sala dele, o que tinha na sala dele. E quando a gente chegou na sala dele, o que a gente viu? Um espelho grande com um colchonete no chão. E lá atrás, meio escondido, tinha uma mesa pequena que ele nem servia na mesa porque ele era grande. E era uma mesa assim de criança de 2 aninhos, 3, 4 aninhos. O que o ambiente falava com ele? Que ele ia fazer naquele lugar? Que ele podia o quê? Ele podia deitar. Né? Tinha um colchonete grande, tinha um espelho. Ele entendia que ali ele conseguia deitar. Qual que era a grande queixa da professora? Ele não senta na mesa para fazer atividade. Eu não consigo fazer nada com esse menino. Mas o que o espaço dizia para ele? Que ali era um espaço de eu deitar no chão e fazer, sei lá, brincar, fazer o que quer. Então, esse espaço conversa muito mais com eles, né? E por que eu tenho que respeitar o espaço? Porque eu estou trabalhando com um cérebro que tem uma fragilidade de coerência central. Então, se o meu cérebro acaba não entendendo o todo, eu preciso organizar esse espaço para que eu me organize também. Então, os espaços têm que ser delimitados. Então, quando for na escola, né, meu aluno não senta, de repente faz uma margem no chão da carteira dele, tenta colocar ele num lugar visualmente em que ele entenda, não, a Fábio vai sentar naquele lugar, aquele lugar está delimitado para mim. A minha mesa é essa porque eu entendo que essa é a minha mesa. Tem um espaço para as coisas. Os espaços conversam, né? Então, assim, isso é muito importante. Instituições especializadas não têm que ter distratores na parede. Não pode ter. Né? Por quê? Porque a gente está concorrendo com aquele distrator que está na parede. Teve uma vez que eu tive que fazer uma fala exaustiva com uma professora, porque ela cismava que ela tinha que colocar na parede os heróis que o menino tinha um hiperfoco. Mas se tu deixar na parede os heróis que ele tem hiperfoco, provavelmente ele só vai ficar no hiperfoco. Tu não vai conseguir flexibilizar esse conhecimento, né? Tu não vai conseguir realmente propor outras estratégias, tá? Programadores visuais só vão me dizer para onde eu vou, tá? Todos nós utilizamos agendas. Né? Os seres mais evoluídos não precisam, né? Mas olha, eu preciso e olha lá, ainda eu esqueço das coisas na agenda, né? Então, assim, celular é uma agenda, uma forma de agenda, caderno, papapá, são agendas. A agenda só vai dizer para onde a gente vai, tá? Hoje, nós estamos em Balneário Camboriú, na frente parlamentar, só isso. Depois a gente vai entender um pouquinho de sistemas de trabalho. Se eu sei para onde eu vou, esse local que eu estou indo precisa conversar comigo do que eu vou fazer nesse local. Né? Que atividade que eu vou fazer nesse local? Quanto tempo tem essa atividade? Então, assim, percebam que nós estamos trabalhando com pessoas que precisam de antecipação, de flexibilização. Imaginem vocês, então, que eu chegasse aqui e não dissesse para vocês que eu vou... que a gente vai parar às 3h30 para o lanche e às 5 horas a gente vai parar. E eu chegasse para vocês e dissesse assim, eu não sei que hora eu vou parar. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10 horas da noite. O que ia causar em vocês? Uma ansiedade horrível. Eu já ia começar a passar mal. Eu mesmo já ia começar a passar mal. Porque é a mesma coisa com o nosso aluno. Ele tem que entender essa passagem de tempo, porque eu estou lidando com um cérebro que muitas vezes não se apropriou nem da temporalidade. Né? Não sabe que é 3 horas, que é 4 horas, que é 5 horas a gente vai embora. Tá? Então, nesse sentido também. E os materiais estruturados, que é como eu faço isso. Né? Então, estrutura física. Cada espaço tem a sua função, como eu falei para vocês, são os arranjos no ambiente para que o educando possa compreender o que espera que ele faça em cada espaço direcionado de atendimento. Tá?
Então, aqui são algumas imagens. Percebam que aqui, para quem trabalha em instituição especializada, né, é o que a gente chama, dentro do ensino estruturado, de atividade 1 a 1. O que é atividade 1 a 1? A gente chama de aprender. É um momento em que a professora, né, o especialista, ele apresenta um conceito novo para esse aluno, né? Então, ou seja, é algo que ele ainda não se adquiriu, que ele precisa aprender, tá? Outro elemento aqui que a gente chama dentro do ensino estruturado é o atendimento individual. É a mesa individual. O que é a mesa individual? É quando essa criança, esse aluno, já aprendeu a fazer essa atividade sozinha. Então, o programa, ele leva em consideração sempre a autonomia. Ou seja, em algum momento ele vai precisar do meu apoio de professor 1 a 1, que a gente chama, que é o aprender. Mas quando ele já aprendeu essa habilidade, ele já pode fazer sozinho, que a gente chama de independente, tá? E vocês vão perceber que esse é um espaço bem organizado. Aqui também. Dentro da organização da sala que vocês têm, tá? Não existe uma regra rígida com relação a isso, tá? Área de lazer e regulação. Dentro das instituições, a gente usa bastante. Dentro das escolas regulares, é importante estar analisando essa área de regulação. Então, se a gente respeita realmente um cérebro que precisa se regular em algum momento, eu preciso ver em que momento que isso acontece. Só que o que a gente tem visto? Que a regulação é a regra e não exceção, né? Então, assim, que momento é esse? Que estímulo é esse? Quanto tempo ele precisa desse momento? Como que essa criança que está, por exemplo, brincando no chão, voltaria para fazer uma atividade especial, né? Que exige mais dela também? Como é que isso poderia acontecer, né? Tem a necessidade de um cérebro se acomodar? Tem. Precisamos respeitar isso? Precisamos, mas nós precisamos também respeitar esse tempo e o retorno. Toda vez que eu saio, eu preciso ter esse objetivo também, tá? Os programadores visuais são incorporados pelas agendas, tá? Então, assim, a agenda só vai me dizer para onde eu vou. Como eu falei antes para vocês, estamos aqui na frente parlamentar em Balneário, tá? Só que qual que é a grande dificuldade de entendimento das pessoas com agenda, quando trabalham com autismo? Acham que toda agenda... Deixa eu passar aqui, acho que voltou. Acham que toda agenda é uma agenda de pictograma. Ou toda agenda é uma agenda de foto. Quando, na verdade, não. Cada agenda é individualizada e personalizada, tá? Então, assim, uma agenda que, para mim, me regula, pode não regular para outra pessoa. E, muitas vezes, a gente observa que a agenda organiza muito mais o professor do que o próprio aluno. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para avaliar realmente esse nível de agenda, esse nível de trabalho. Porque o nível de trabalho do meu educando vai contribuir muito para o nível de atividades que eu vou propor para ele e para o nível de agenda que eu tenho também, né? Só que, até eu chegar nas agendas, existe um processo anterior. Né? Então, não é assim, eu vou lá e vou me implementar uma agenda com 10 imagens e vou esperar que a minha criança, que o meu estudante, que a pessoa que eu atendo, já compreenda. Porque a gente lida com pessoas com maior funcionalidade e com menor funcionalidade. Tá? Então, isso é bem importante. Esses estudantes, né, essas pessoas, nível 3, com um pensamento mais concreto, esses alunos que vocês têm, que têm problema de transitar de um lugar para o outro, não consegue, às vezes, sair do banheiro para ir até o refeitório, do refeitório para ir até a sala, da quadra para voltar para a sala, isso gera uma ansiedade muito grande nessas pessoas, né? Isso é muito difícil
difícil, porque assim, para nós, esse objeto de transição pode não ter objetivo nenhum. Mas vocês imaginem que se eu estivesse aqui e viesse uma pessoa e me carregasse para algum lugar. Aí vocês vão dizer para mim, não, mas eu falei que eu estava indo para a educação física, mas o falar não organiza essa pessoa. Porque eu estou falando de um sujeito nível 3 de trabalho, tá? Nível 3 de apoio, no caso. Então, o objeto de transição, ele serve somente para ele transitar para onde que ele tem que ir. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com o objeto de transição? Ele não pode ser o hiperfoco do aluno. Então, assim, se ele gosta de CD, eu não vou dar um CD, né? Se ele gosta da fita vermelha para ficar chacoalhando, eu não vou dar a fita vermelha. Ele é um objeto altamente neutro que só tem o objetivo de transitar. Só vai transitar de um lugar para o outro. Gente, isso dá um resultado muito grande nesse primeiro. Vamos dizer que essa é a base da nossa pirâmide. Tá? Vamos dizer que aqui é a primeira etapa para eu implantar as agendas para todas as pessoas. Então, eu preciso fazer isso com aqueles que não conseguem compreender. Então, assim, ó, eu vou te dar uma bola, eu vou te dar um palito de picolé. Então, isso vai te dar segurança. Porque é como se eu não compreendesse isso que está sendo falado para mim. Então, esse objeto, essa questão concreta, essa questão visual me dá segurança e me indica somente que eu estou indo para outro lugar. Nada além disso. Ele só vai me indicar que daqui eu vou lá para o lanche tomar um café. Tá? Qual que é a segunda etapa? Aí, eu costumo dizer que são os degraus, né? Existe um outro degrau, que é o degrau do objeto funcional. Ele vai indicar, então, o local que eu tenho que ir, executar a ação com o objeto que lhe será entregue. Então, o objeto também tem essa função de me ligar a um lugar, de me conduzir a um lugar. Só que aqui ele já faz parte próprio daquela atividade que eu vou fazer. Esses objetos de transição, eles às vezes ficam muito pouco tempo com as pessoas. Eles logo chegam num objeto funcional e logo chegam no que a gente chama de objeto representacional. O que é objeto representacional? Que representa uma atividade, que representa algo que eu vou fazer. Então, se o que representa o banheiro é o papel higiênico, se há uma escova de dente, enfim, se é um papel toalha, tudo vai depender de cada um. Se o lanche é uma caneca, é uma colher, se a educação física é uma bola, se o parque, isso tudo vai depender. Quando eu estou dentro dos objetos representacionais, eu posso já trabalhar dentro de uma temporalidade. Porque quando eu trabalho com temporalidade, eu também minimizo o quê? Ansiedade. Inflexibilidade. Uma vez eu fui observar um rapaz já mais adulto, que também estava com problema de comportamento, e ele estava numa turma, e a todo momento ele levantava assim de supetão e gritava, caminhada. Aí ele sentava, daí o professor dizia para ele, não é agora, é depois da aula tal, da aula tal e da aula tal. Aí daqui a pouco dava 2 segundos e ele pulava, caminhada. E isso ele fez, gente, umas 50 vezes na hora em que eu estava observando ele. Não tinha nenhum suporte visual. O que ele tinha? Ansiedade. Ele não conseguia entender o que estava esperando dele depois. Né? Então, um apoio visual vai me dizer, não, a gente vai para o lanche e depois é a caminhada. Então, eles precisam desse suporte visual. Né? Agora, como é que eu sei que o meu aluno chegou numa possibilidade de imagem? Não. Podemos incluir, então, as imagens. Todos nós passamos por essas estruturas de generalização que a gente fala. A gente já pensou de uma forma mais concreta, até chegar em uma forma mais abstrata. É quando ele consegue fazer essa relação do objeto concreto com a imagem. Esse é um indicativo de que eu já posso incluir uma agenda também. Tá? Então, vamos para o lanche, daí depois eu continuo, pode ser? Acho que é uns 20 minutinhos, né?